O devasso. Uma mulher nunca se sente totalmente desejada e valorizada o suficiente. Ela anseia por atenção, mas o homem, na maioria das vezes, está distraído e indiferente. O devasso é a maior fantasia feminina. Quando ele deseja uma mulher, por breve que seja esse momento, ele irá até os confins da terra por ela. Pode ser infiel, desonesto e imoral, mas isso apenas aumenta o seu fascínio. Diferente do homem comum e cauteloso, o devasso é deliciosamente desinibido, escravo do seu amor pelas mulheres. Há o encanto adicional de sua reputação. Tantas mulheres já sucumbiram aos seus encantos, e deve haver um motivo para isso. As palavras são a fraqueza de uma mulher, e o devasso é um mestre na arte de seduzir com elas. Desperta. Os anseios reprimidos de uma mulher ao encarnar a combinação do devasso. Perigo e prazer entrelaçados. Nota sobre a tradução. The Rake. Traduzido por o devasso. Termo que capta com precisão o sentido de homem de hábitos dissolutos, sedutor e sem escrúpulos. Figura clássica da literatura e da cultura romântica. Greatest Female Fantasy. A maior fantasia feminina. Mantém a força e a simplicidade do original. Master of Seductive Language. Mestre na arte de seduzir com elas palavras. Soa mais natural em português do que tradução literal. Mix of Danger and Pleasure. Perigo e prazer entrelaçados. Preserva a ideia de combinação íntima e envolvente. A corte de Luís XIV, nos últimos anos de seu reinado, vivia em clima sombrio e havia se tornado excessivamente rígida e hipócrita. A corte, outrora alegre e desprendida, tornara-se devota e severa. Por isso, a chegada de um jovem nobre causou grande rebuliço. Ele trazia consigo um encanto especialmente contagiante. Seu nome era François, Duque de Richelieu, neto do célebre cardeal de Richelieu. Era belo e perspicaz. As damas olhavam-no com ar de sonho. Os homens, ao vê-lo, riam-se e cochichavam, mas sem ousar criticá-lo. Quando os lábios finos dele se curvavam num sorriso, ninguém conseguia resistir. Em seguida, ele fitava os olhos de quem o rodeava, e ninguém ousava desviar o olhar. Aqueles que o haviam conhecido diziam que ele não podia ser humano. Ao fitar alguém, parecia penetrar-lhe a alma com o olhar, e tudo o que sentia era imediatamente revelado. Seus olhos eram hipnotizantes. As damas suspiravam e diziam que em seu olhar havia um brilho sem igual. Pouco tempo depois, a jovem Mademoiselle de Valois caminhava num jardim. Era filha do Duque de Orleans, que fizera tudo ao seu alcance para protegê-la. Mantinha-a afastada dos olhares dos pretendentes, de modo que pudesse desposar alguém de posição e virtude. Contudo, ao vê-lo, ela sentiu o coração disparar. Ele fitou-a, e o olhar dele era intenso e franco, como se conhecesse cada detalhe de sua alma. O nome dele era François de Richelieu, dissoluto, sedutor, perigoso. Alguém capaz de arruinar-me uma vida inteira. Poucos dias depois, o intendente do Palácio de Valois, homem prudente e reservado, deparou-se com ele num corredor. Naquele instante, o tempo pareceu deter-se. O jovem nobre fixou o olhar nos olhos do intendente, e este sentiu como se lhe lessem a alma. Aquele olhar não era de quem pede, mas de quem toma. Nada parecia capaz de detê-lo. Sua audácia era inacreditável. Dizem que, ao vê-lo, todas as damas desejavam-no. E todas as outras mulheres, em vez de se sentirem ofendidas, sentiam um desejo ainda mais intenso. Ele exprimia sem reservas aquilo que elas próprias ousavam apenas sussurrar. E quando ele falava, as palavras soavam como se fossem a própria razão de viver. Numa noite, prometera-lhe que tudo arranjaria. E ela passava as noites a sonhar com isso, imaginando. Notas da tradução. Mantive a nomenclatura histórica e os nomes próprios conforme o uso consagrado em português. Preservei o tom narrativo e descritivo do texto original, com o mesmo ritmo e tom de romance histórico. Ajustei as construções frasais para a naturalidade em português, sem perder a precisão do sentido. As referências históricas seguem a grafia padrão. A arte da sedução. Impossível de levar adiante tal plano, ela não se importou em fingir, apenas para alimentar a imensa vaidade dele. A senhorita de Valois tinha uma criada chamada Angélica, que também dormia em um aposento contíguo. Numa noite em que estava vestida para dormir, olhou para o livro que lia.
quando viu uma silhueta carregando roupas de senhora junto ao espelho. Mas era Richelieu, disfarçado. Esperou que a criada saísse para buscar lenha, mas, ao perceber o perigo em que se encontrava, perguntou-lhe com doçura se ele não compreendia que a situação era imprópria. Então, ela decidiu ir até o quarto dele e falar abertamente sobre sua conduta imprudente. Ela disse-lhe que sabia quem ele era, o jovem mais devasso de toda a França. Seus belos olhos eram inúteis, ela não cairia em suas armadilhas. Ele retrucou com um sorriso que só lhe era peculiar, que não se importava com a reputação dela, mas sim com o que sentia por ele. Suas palavras eram doces e insinuantes. Ele sussurrou que ela ignorava o que era o amor e beijou-lhe a mão, com a liberdade de quem já se considera dono de tudo. Meses depois, o pai de Valois soube que Richelieu havia rompido o noivado com outra mulher. O escândalo foi imenso e os pretendentes que antes se mostravam cautelosos agora se lançaram à sua procura. Ele comprou uma casa próxima à da jovem e, por meio de uma escada secreta, passava todas as noites em seu quarto. Ao fim de 6 meses, a jovem não era mais virgem, e Richelieu não fazia menção de casar-se com ela. Todos sabiam da fama de Richelieu. Aproveitava-se de cada mulher para construir uma nova rede de influências. O marido, ao descobrir a traição, apareceu certa noite com uma espada e bateu à porta. Mas o duque, vestido apenas em roupas íntimas, lutou no escuro e conseguiu feri-lo gravemente. 2 mulheres viviam sob o mesmo teto. Uma, casada e piedosa, descobriu a traição. A outra, amante sem escrúpulos, ria-se de tudo. Certa vez, ele esteve com a esposa de um alto dignitário, enquanto o marido, no andar de baixo, orava. E ao subir, encontrou-os. Ele não negou nada. O marido, tomado de medo, saiu sem dizer uma palavra. Anos depois, as façanhas de Richelieu eram tema de toda a corte. Nenhuma mulher escapava-lhe à astúcia, e sua galanteria encantava a todas. Dizem que, ao ser procurado por um marido exigindo satisfação, ele apenas respondeu com um sorriso. Se não quisesse que eu a desejasse, não deveria ter feito algo tão belo. E com isso, o assunto caiu no esquecimento, entre 2 taças de vinho. Travaram um duelo de pistolas contra o duque, e um deles foi gravemente ferido. O duque de Orleans, tio da vítima, enfureceu-se. Disse Richelieu com uma frieza sobrenatural. Acredito sinceramente que o duque se portou com bravura, mas nunca vi mulher que resistisse ao que eu faço. Em toda sedução existe um dilema. Se você parece necessitado e calculista, ela afasta-se. Mas se se mostra totalmente no controle, ela desconfia de seus verdadeiros propósitos. Além disso, se você se mostra reservado, ela sentirá que precisa se esforçar para conquistá-lo, e qualquer vitória terá sabor amargo. O devasso ardente resolve esse dilema de forma admirável. Ele se mostra totalmente dominado e cativado por ela, como se ela fosse a mulher mais importante do mundo. É uma encenação. Ele mantém o controle, mas a impressão que ela tem é de que ele perdeu completamente o juízo por ela. Quando está com ela, parece não ter olhos para mais ninguém. Se tem compromissos, cancela-os por ela. Se outras mulheres estão presentes, ele age como se não as visse. Até mesmo quando ele age de forma imprudente e sem escrúpulos, isso não importa, porque ela percebe que tudo isso acontece por causa dela. Se não consegue se controlar ao seu lado, é porque está perdidamente apaixonado, e tal paixão é impossível de resistir. O devasso ardente recorre a uma estratégia simples: demonstrar um interesse profundo e concentrado na mulher, como se existisse apenas ela no mundo. Esse poder, intenso e quase físico, produz efeitos imediatos. Se ela se sente negligenciada ou alvo de atenções escassas e dispersas, e se ele a faz sentir-se como a única mulher que importa, ela logo notará que tudo o que ele faz é por ela e para ela. E é por ela e para ela, e acabará por perdoar todas as suas ousadias. Esse é o truque perfeito para um devasso. Não há necessidade de dar presentes caros ou fazer declarações grandiosas. Basta voltar a atenção inteiramente para ela. E não se preocupe em parecer intenso demais ou em fixar o olhar com insistência. Se ela não desconfiar de segundas intenções, ela não se sentirá intimidada. Ela não pensará nas consequências.
O devasso demoníaco. No início da década de 1880, membros da alta sociedade romana começaram a falar de um jovem que, sem nenhum título ou fortuna, havia se tornado o centro das atenções. Essa história era tão incomum que até os jornais, que costumavam ignorar o que acontecia fora de suas páginas, não puderam deixar de relatar. O homem em questão chamava-se Gabriele D'Annunzio. Não possuía riqueza nem posição. Vinha de uma família comum. Era, porém, um homem de aparência marcante, baixo e elegante, com traços sombrios, olhar penetrante e sobrancelhas espessas e expressivas. E embora fosse ainda muito jovem, havia nele algo que fazia as mulheres sentirem-se seguras ao seu lado, como se nenhum mal pudesse alcançá-las enquanto ele estivesse por perto. Não era que ele as protegesse fisicamente. Eram elas próprias que, ao seu lado, sentiam-se assim. Quando me revelo sem reservas, não há mais nada a esconder. E isso dura apenas um instante, mas nesse instante você se entrega por inteiro. É assim que se deve amar, sem medo, sem cautela, sem calcular o que virá depois. Você diz que me ama e eu acredito. Diz que me deseja e eu acredito. Vejo o brilho em seus olhos, sinto o tremor em suas mãos. Você mal precisa falar, seus olhos já dizem tudo. E quando você se entrega, não há volta. Você será minha, para sempre. Se isso for loucura, que eu seja louco por você. Não me importa o amanhã. O que importa é este momento. Agora. Você e eu. Juntos. Que o mundo desabe ao redor, se quiser. Pois tenho você em meus braços. E isso basta. Você tem medo? Eu também. Mas o medo não nos impede de amar. Ao contrário, é ele que torna tudo tão intenso, tão verdadeiro, tão nosso. Então não fuja. Não me deixe. Fique. Fique comigo agora e prometa que nunca partirá, pois sem você, minha vida não tem sentido. Sem você, eu não sou nada. Prometa-me, meu amor. Prometa que será minha, só minha, para sempre. Pergunta se eu a amo mais do que a própria vida. Pergunta se eu a desejo a cada batida do coração, a cada pensamento, a cada suspiro. Não importa o que digam, não importa o que pensem, eu escolhi você, somente você. Se isso for pecado, que eu pague por toda a eternidade. Mas não me arrependo, jamais. Amar você foi a única coisa certa que fiz em toda a minha vida. Oh, men después isso faz já fagiard. Seus olhos brilharam, corresponderam às minhas carícias. Mas então expressaram um desejo ainda mais ardente. Seus olhos brilharam, corresponderam às minhas carícias, e era evidente que sua resistência não retardaria por mais do que alguns instantes a cena seguinte que eu desejava que representassem. Propus que cada uma me acompanhasse por sua vez a um encantador aposento contíguo ao em que nos encontrávamos, o qual eu queria que admirassem. Ambas permaneceram em silêncio. Hesitam? Lhes disse. Vejarei qual de vós é mais apegada a mim. Aquela que mais me ama será a primeira a seguir o amante a quem deseja convencer de seu afeto. Eu conhecia minha puritana e sabia bem que, após algumas lutas, ela se entregava inteiramente ao momento presente. Este pareceu-lhe tão agradável quanto os outros que havíamos passado juntos. Esqueceu que me compartilhava com a senhora Renaud? Quando chegou sua vez, a senhora Renaud respondeu com um arrebatamento que atestava sua satisfação e só se afastou daquele aposento após repetir sem cessar: Que homem! Que homem espantoso! Quantas vezes se poderia ser feliz com ele se ao menos fosse fiel? Apresentadas a D'Annunzio pelos próprios maridos, essas duquesas e marquionessas se sentiam imediatamente fascinadas por esse homem de aparência singular, e quando ficavam a sós com ele, seu mundo parecia subitamente transformado. Em poucos minutos, ele as envolvia em seu feitiço. Sua voz, de tom melodioso e suave, parecia quase um sussurro, e ao falar, seus lábios se moviam com uma graça quase musical. As mulheres ficavam cativadas pelo ritmo de suas palavras. Sua voz possuía um tom hipnótico, e ao pronunciar cada sílaba,
parecia tecer imagens e despertar sentimentos. Ele conhecia a fraqueza das mulheres, sabia como descrever uma mulher, tornando-a ao mesmo tempo inesquecível e insubstituível. Não havia nada que ele não conseguisse descrever com palavras sugestivas, sutis e precisas. Nada era demais. Ela poderia ser qualquer mulher, qualquer coisa, e ainda assim sentir que era ela. No dia seguinte, ela receberia dele uma carta que parecia ter sido escrita especialmente para ela, em poucas frases de aparente simplicidade, mas que revelavam profundidades semelhantes às de poemas. Alguns anos depois, D'Annunzio ingressou na vida pública como jornalista. Casou-se com a duquesa de Galese e passou a viver entre o mundo elegante e os círculos intelectuais de Roma. Sua capacidade de sedução era notável, e não apenas pelas mulheres que conhecia. Havia também sua inteligência, sua cultura e sua fama. O número de suas conquistas era impressionante, e entre elas se encontravam as mulheres mais belas e ilustres da sociedade. A duquesa Maria d'Alessandria, que permaneceu solteira por toda a vida, certa vez declarou: "Talvez o homem mais notável de nosso tempo seja Gabriele D'Annunzio, e isso é ainda mais extraordinário se considerarmos sua aparência. Quando ele fala, seu rosto, antes sem expressão, se ilumina de repente. O efeito que causa sobre as mulheres é algo inteiramente semelhante ao de um feitiço." Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, D'Annunzio, então com 50 e poucos anos, alistou-se voluntariamente no serviço militar. Ele aprendeu a pilotar e, ao longo da guerra, realizou missões arriscadas. Em um dia de combate, após perder o olho direito, continuou a lutar com bravura. Seus feitos o tornaram um herói nacional, e suas palavras, proferidas de um balcão, falando com paixão e coragem contra o governo italiano, eram ouvidas por milhares de pessoas. O escritor americano Walter Stark, ao vê-lo de pé em um balcão em Veneza, observou: "De repente, como se possuído por um fogo interior, ele pareceu crescer à vista de todos, e sua voz penetrando na consciência das multidões." Seu sucesso residia em sua voz, em sua aparência, em sua maneira de falar, e, acima de tudo, em seus olhos, que pareciam penetrar a alma de cada mulher que ele fitava, fazendo-a sentir-se a única mulher no mundo. D'Annunzio não era belo, nem imponente em estatura. Ao contrário, era baixo e de feições comuns. Mas quando falava, seus olhos se acendiam, sua voz se tornava doce e persuasiva, e cada palavra parecia destinada unicamente a quem o ouvia. As mulheres se sentiam atraídas por ele de forma quase irresistível. Não importava quem fosse ela, uma duquesa, uma atriz, uma mulher comum. Ele fazia com que cada uma se sentisse especial, compreendida, admirada como nenhum outro homem jamais a havia admirado. Ele falava de amor, de arte, de beleza, com uma eloquência que parecia vir do coração. E quando se calava, seu silêncio também era sedutor. Muitas mulheres o amaram em segredo. Muitas o amaram abertamente. Dizem que cada uma acreditava ser a única. E era justamente isso que ele conseguia fazer. Fazer com que cada mulher se sentisse única. Nunca uma resposta apressada ou óbvia. Ele jogava com as emoções da multidão como um músico habilidoso toca um instrumento. Os olhos dos milhares de pessoas se fixavam nele, e sua voz, embora suave, carregava a força e a paixão capazes de comover até os mais indiferentes. Suas palavras tinham a grandiosidade que se esperaria de um imperador romano. D'Annunzio dizia que a nação não deveria temer a resposta, pois, ao ouvi-lo, todos sentiam que faziam parte de algo maior. Tudo parecia grandioso e envolto em brilho. A questão da guerra e da soberania da cidade de Fiume, situada às margens do Adriático, era o tema que unia todos. Muitos acreditavam que a Itália tinha o direito de tomar posse da região. D'Annunzio assumiu a causa como sua, e em setembro de 1919, sem qualquer ordem oficial, partiu à frente de um grupo de voluntários. O exército, em vez de detê-lo, acabou se juntando a ele. D'Annunzio cavalgou até a cidade e, com sua voz e seu magnetismo, disse: "Se vocês me seguem, avancem!" E os generais, movidos por suas palavras, puseram-se a marchar ao lado dele. Quando D'Annunzio entrou em Fiume, foi recebido como um libertador.
No dia seguinte, foi declarado chefe de Estado. Sua palavra era lei. Ele decidia tudo sozinho, distribuindo títulos e honrarias, governando com o apoio do povo e sem se importar com as leis estabelecidas. Impôs suas ideias a todos os cidadãos, que passaram a viver sob suas ordens. A cidade tornou-se, sob seu governo, um lugar de sonhos e ideais. Por um tempo, D'Annunzio governou com o apoio de grande parte dos militares, até mesmo aqueles que, se quisessem, poderiam tê-lo impedido. D'Annunzio poderia ter sido um novo Messias, se não fosse o destino e a política. Ele decidiu permanecer em Fiume, mas, após cerca de 16 meses, o governo italiano finalmente o expulsou da cidade. A sedução é uma força psicológica que transcende a mera aparência. Em verdade, cada um de nós possui um poder de sedução próprio, que não se confunde com o dos outros. Quem consegue unir a aparência física à palavra convincente possui um poder quase irresistível. Para as mulheres, a fraqueza reside nas palavras. E foi justamente isso que D'Annunzio compreendeu: a doçura e a firmeza ao falar, a voz que parece acariciar, a escolha certa de cada termo. Tudo isso, somado à sua música interior, tornava-o quase invencível. O devasso é tão pródigo em palavras quanto em mulheres. Escolhe as palavras com o mesmo cuidado com que escolhe seus alvos. Insinua, provoca, eleva e encanta. Nota lateral. A maior parte de seu poder sobre as mulheres vinha de sua voz, de seus gestos, de seu olhar. E, sobretudo, de saber fazer cada mulher sentir-se única, como se fosse a primeira e a mais importante de todas. Ele não era belo, nem imponente. Ao contrário, era de estatura baixa e feições comuns. Mas quando falava, seus olhos se acendiam. Sua voz se tornava doce e envolvente. E cada palavra parecia destinada unicamente a quem o ouvia. Ele fazia cada mulher sentir-se admirada, compreendida, amada como nenhum outro homem jamais a havia amado. Falava de amor, de beleza, de sonhos, com uma eloquência que parecia brotar do mais fundo de sua alma. E quando se calava, seu silêncio também era sedutor. Dizem que cada mulher que o amou acreditou ser a única. E era justamente isso que ele conseguia fazer: fazer com que cada mulher se sentisse especial. Texto principal. Os feitos do devasso equivalem ao adorno corporal da serpente no jardim do Éden. Ambos são uma sedução perigosa e encantadora. A linguagem do devasso é demoníaca, pois não serve para informar ou convencer, e sim para hipnotizar e confundir. Assim como a serpente, ele mistura a verdade e a mentira com suavidade, e suas palavras possuem o mesmo efeito sobre os sentidos. O exemplo de D'Annunzio revela o elo que liga a serpente ao devasso. Aquele que conquista mulheres com palavras e com a imagem que projeta de si mesmo, encontra nelas um poder de sedução quase ilimitado. Lembre-se, é a forma como diz as coisas, e não o conteúdo que importa. Quanto menos você falar sobre si mesmo, mais eficaz será seu efeito. Dê às suas palavras um tom leve, espiritual e sutil, e assim encantará sem esforço. Mas o que é essa força, esse encanto a que nenhuma mulher resiste? É o desejo intenso e arrebatador. Ele deseja cada mulher como se ela fosse a única no mundo. E esse desejo imenso em beleza enobrece a mulher, tal como o reflexo em um espelho aumenta a beleza de quem se olha. O entusiasmo do devasso confere brilho e valor à mulher. E aquele que permanece calado, em expectativa, faz crescer em seu coração um desejo ainda mais profundo. Shibusawa Kyoko, adaptado de Ethan Allen. Chaves do personagem. À primeira vista, pode parecer estranho que um homem claramente desonesto e sem qualquer intenção de se casar exerça tal fascínio sobre as mulheres. No entanto, em toda a história e em todas as culturas, esse tipo de homem sempre exerceu enorme poder de atração. O que o devasso oferece é algo que a sociedade proíbe: a paixão pura e sem reservas, acompanhada de perigo. Espera-se que uma mulher seja dócil e submissa. O devasso, ao contrário, desperta nela ousadia e intensidade. Espera-se que ela seja fiel, que se entregue por inteiro e para sempre. O devasso oferece amor sem compromisso, sem vínculos e sem cobranças. E é justamente isso que o torna tão irresistível. Ele dá à mulher a liberdade de ser ela mesma, de se entregar sem medo e sem culpa.
mesmo que por um instante. Esse é o segredo. A liberdade que ele oferece desperta na mulher o que há de mais vivo e autêntico em seu espírito. No início, essa figura era representada por um homem audacioso e sem escrúpulos, que não hesitava em conquistar e partir. Ao longo dos séculos, o modelo foi se transformando. De aventureiro impetuoso, passou a ser um homem culto e refinado. O que não mudou foi a essência, a atração que nasce do perigo e da liberdade. O casamento, por muito tempo, foi visto como um acordo de conveniência. Mas o Devasso oferecia algo inteiramente diferente. O amor por escolha própria, sem amarras e sem cobranças. Nota lateral. Quanto menos você falar sobre si mesmo, mais forte será seu efeito. Dê às suas palavras um tom leve, espiritual e sutil. Assim será ainda mais encantador aos olhos de suas vítimas. Assim que cruzava o seu caminho, ele passava a ser o único pensamento dela. O desejo que ele sentia era tão intenso que não lhe deixava tempo para refletir sobre as consequências. Ele aparecia de noite, partia sem aviso e deixava uma lembrança inesquecível. A despedida, em vez de afastá-lo, tornava-o ainda mais presente, mais amado e desejado do que se tivesse permanecido ao seu lado. Os grandes sedutores compreendem esse segredo. As demonstrações excessivas de afeto cansam. A distância, ao contrário, faz crescer o desejo. Não imagine que as mulheres são como os homens, que se encantam com facilidade e se cansam rápido. Elas se sentem atraídas pelo proibido, pelo perigoso, pelo que se mostra difícil de alcançar. A palavra devasso vem de um termo que significa rebeldia. E é justamente isso que o torna tão fascinante. Lembre-se, se quiser imitar o devasso, deve aprender a transmitir um ar de perigo e de mistério, insinuando que ao seu lado ela poderá viver algo que ousaria não sonhar em outro lugar. Para ser um devasso, o traço mais importante é a capacidade de deixar crescer o desejo da mulher, mantendo-se em silêncio e sem revelar tudo de si. Não se apresse. Deixe que ela sinta a sua ausência e queira saber mais a seu respeito. É o que acontece com o personagem de Valmont, inspirado no famoso Dom Luís de Richelieu, retratado por Laclos em seu romance do século XVIII, As Relações Perigosas. A Marquesa de Tourvel, mulher virtuosa e de princípios, acaba sucumbindo a ele. Embora ele escreva cartas que parecem transbordar paixão, sabe bem que isso é apenas uma estratégia. Ao se afastar e fazer-se desejar, ele demonstra fraqueza sem realmente ceder, e essa aparente vulnerabilidade o torna ainda mais atraente. Por trás de cada palavra suave, há uma intenção calculada. Assim procedem os sedutores de todos os tempos. Conquistam sem esforço, fazem-se amar sem se dar por inteiro. Oh, devasso, não se importa se há outro homem em sua vida, um marido, um noivo, qualquer obstáculo. A resistência apenas o estimula. Quanto mais difícil a conquista, mais vale a pena lutar. Foi assim com François Gilliot. Quanto mais ela se opunha, mais ele se aproximava. Não recuse um obstáculo, nem se mostre frustrado com a resistência. Veja-a como uma oportunidade de provar seu desejo, de demonstrar que o amor é mais forte que qualquer obstáculo. No conto japonês do século XI, A História de Genji, o príncipe Genji se apaixona pela esposa de seu primo. Não se intimida com o vínculo que os une. Ao contrário, a presença do marido apenas o instiga a ir mais longe. Ao se aproximar dela em segredo, ele faz com que ela sinta algo que jamais havia sentido. Um amor proibido, intenso e arrebatador. E quando ela tenta resistir, ele a leva consigo para uma casa isolada na floresta. E ali, sem testemunhas, sem obstáculos, ela se entrega por inteiro. Lembre-se, se não houver resistência nem obstáculos em seu caminho, crie-os. Nenhuma sedução prospera sem oposição. Nota lateral. Quanto menos você revelar sobre si mesmo, mais poderoso será seu efeito. Deixe que ela sinta sua ausência e queira saber mais. A ausência desperta o desejo, e quando você se faz esperar, o retorno se torna ainda mais desejado. Não se apresse em revelar tudo. O mistério é o que mais atrai. O Vassal é uma personalidade extrema. Imprudente, sarcástico e mordaz, ele age sem se importar com o que os outros pensam. Paradoxalmente, isso torna ainda mais sedutor. O ator e diretor de cinema inglês Errol Flynn encarnou esse arquétipo com perfeição. Desprezava as regras, exagerava ao extremo e se deliciava com a própria reputação de escândalo. Sua fama de libertino servia-lhe de cenário.
uma imagem de riqueza, liberdade e despreocupação que o tornava ainda mais atraente. Nunca se preocupe com o que os outros dizem. Quanto menos se importar, mais forte será seu poder. No fim da era vitoriana, o sétimo barão de Rokeby, um dos homens mais notórios e admiradores da bela imperatriz Isabel, era também um dos mais rebeldes e imprudentes. Passava os anos a cortejar mulheres e a desafiar a ordem estabelecida. Acabou banido da corte, mas não se curvou. Ao contrário, sua audácia apenas o tornou mais admirado. O que se assemelha à extrema ousadia do devasso é o perigo que ele representa, talvez o traço mais marcante de sua personalidade. Nisso se assemelhava a outro arquétipo, Lord Byron. Byron desafiou todas as convenções e viveu como se não houvesse amanhã. Quando assumiu o título de nobreza, ainda criança, tornou-se dono de tudo o que possuía. E como homem, podia fazer o que bem entendesse. Mas isso apenas o tornava ainda mais desejável. O perigo e a incerteza de estar com alguém que poderia perdê-lo a qualquer momento atraíam as mulheres, que viam nele a liberdade que lhes era negada. Ele não se submetia a regras, nem ao que se esperava dele. E essa liberdade fazia com que as mulheres se apaixonassem justamente por aquilo que mais deveria afastá-las: a imprevisibilidade e o risco. Entre as qualidades mais sedutoras do devasso está sua capacidade de fazer com que as mulheres queiram salvá-lo. Quantas desejariam ser a única a transformá-lo? Quase todas. Aproveite essa tendência ao máximo. Faça-se de quem precisa de socorro, mostre-se vulnerável e dependente, e assim desperta nela o instinto de proteção. Com tantas mulheres aos seus pés, quem não seria vítima? Você é quem precisa de ajuda. E ela, ao sentir-se necessária, se entrega ainda mais. O desejo de revelar o que há de verdadeiro por trás da máscara, o segredo que o mundo não consegue ver, é o que a mantém fascinada. Foi assim com o presidente Clinton. As mulheres se sentiam capazes de salvá-lo, de mudá-lo, de fazê-lo diferente. E o devasso, em sua aparente fraqueza, revela-se irresistível e sedutor. Por fim, a maior vantagem do devasso é sua reputação. Não tente escondê-la, nem se desculpar por ela. Exiba-a, aceite-a, faça dela sua força. Nota lateral. Nunca se preocupe com o que os outros dizem a seu respeito. Quanto menos se importar com as críticas, mais poderoso será seu efeito. Entre as qualidades mais sedutoras do devasso está sua capacidade de fazer com que as mulheres queiram salvá-lo. Quantas desejariam ser a única a transformá-lo? Quase todas. Aproveite essa tendência ao máximo. Mostre-se vulnerável, necessitado, e desperte nela um instinto de proteção. O que atrai as mulheres até você? Existem diversos traços que você deve conhecer e cultivar para tornar-se irresistível. Uma devoção incondicional que as faz sentir-se amadas, mas também uma presença vibrante e envolvente. Uma certa imprudência que as excita e as faz sentir vivas. Esse último elemento pode parecer discreto. Por fora, manter-se educado e cortês. Por dentro, deixar claro que nos bastidores tudo é incontrolável e apaixonado. O Duque de Richelieu fazia questão de manter a imagem pública impecável, enquanto atraía as mulheres pela reputação de libertino que construía em segredo. Da mesma forma, por trás da ambiguidade que cercava a imagem do presidente Clinton, escondia-se um desejo profundo e inconfundível. Não deixe sua reputação ao acaso nem aos comentários alheios. Ela é sua obra-prima. Você deve moldá-la, aperfeiçoá-la e exibi-la com o cuidado e a arte de um grande artista. Símbolo: fogo. O devasso arde com um fogo que consome a mulher que ele seduz. Sua chama é intensa, incontrolável e perigosa. Pode consumir-se por completo e reduzir-se a cinzas, mas o brilho que o envolve torna-o ainda mais desejável aos olhos das mulheres. Ao agir assim, o devasso corre o maior risco: a ira das mulheres, que são frequentemente mais imprudentes e perigosas do que ele imagina. Antigamente, o devasso era muitas vezes um aristocrata, e não importava o quanto escandalizasse, raramente era punido. Hoje em dia, pode ser processado, espancado e até morto. Em última instância, acabaria na prisão. A sociedade é indulgente com o devasso jovem e rico, mas se for bem-sucedido demais, poderá pagar um preço alto e tornar-se alvo de desconfiança.
Elvis Presley foi um jovem assim. Alcançou fama cedo e, ao que tudo indica, a vida não lhe negou nada. Mas teve um fraco por mulheres casadas. Foi perseguido por maridos furiosos e ameaçado de morte diversas vezes. Escapou por pouco. Isso sugere que se deve ter cautela ao envolver-se com mulheres comprometidas, sobretudo em seus próprios lares. Nesse ambiente, o devasso corre perigo. A mulher pode ser bela e apaixonada, mas o ciúme e a vingança do marido são imprevisíveis. Mais tarde, no auge de sua vida, ninguém ousou ameaçá-lo, mas o perigo esteve sempre ali. O risco maior para o devasso não vem de um marido enfurecido, mas sim de mulheres que se sentem ameaçadas por sua liberdade e por seus princípios. Embora nem todas o admitam, elas se sentem atraídas por seu jeito de viver. E ao observá-lo, muitas acabam imitando sua conduta. O devasso pode parecer imune às consequências, mas a mulher comum não o é. E quando ela se entrega ao seu estilo de vida, o devasso não assume a responsabilidade por isso. Se houver escândalo, será ela a prejudicada. Não se aproveite da confiança alheia. Não seja ingênuo. Se for acusado de má conduta, não negue nem se defenda com argumentos elaborados. Admita a culpa de forma simples e direta. Pode alegar que se deixou levar pelo momento, que está arrependido e pretende mudar. Mas isso manchará sua reputação, fazendo-o parecer menos confiável. Em vez disso, enfrente os ataques com dignidade e continue a seduzir. A sedução é uma forma de poder, e nela se encontra a influência sutil e inabalável das mulheres.